Boa noite, nós já nos conhecemos. Meu nome é Leudo Costa, eu sou editor do Cristal Vox, eu faço o meu blog e site a partir de Porto Alegre, recebo muitas críticas pelas minhas posições, recebo elogios, mas eu não tenho medo não. Eu sou um homem determinado, tenho 61 anos, sou advogado, sou jornalista, tenho uma família organizada, tenho uma casa, uma mulher, uma cachorrinha que me acompanha, que era da minha mãe. Então, eu não tenho nenhum problema em abrir meu coração para vocês brasileiros. Vocês sabem que no domingo o jornal Estado de São Paulo publicou uma extensa entrevista que foi tomada pela jornalista Eliane Cantanhede com o chefe comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas. Ele, na entrevista, chamou os intervencionistas de treslocados, de malucos, que comparou-os a vivandeiras que batem no portão dos quartéis pedindo a intervenção militar no Brasil. Foi de uma infelicidade atroz o general Vilas Boas, porque ele, como comandante do Exército, tem que falar para a tropa. Lá estão seus comandados. Eu sou um reservista, eu conheço muito bem o papel que desempenham os militares dentro dos quartéis, dentro das organizações militares e principalmente a sua missão constitucional que está lá, prevista na Constituição Federal do Brasil. E principalmente a sua missão que está no 142 da Constituição, que o general Vilas Boas malandramente interpretou a seu favor. Ele não sabe que ali no 142 diz que qualquer um dos chefes dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, pode convocar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. A garantia da lei e da ordem, senhor Vilas Boas, não é só correr atrás de bandidos, como está fazendo hoje o Exército Brasileiro nas ruas de Porto Alegre, de Recife, do Rio de Janeiro. Não, garantia da lei e da ordem, e o senhor sabe muito bem, porque o senhor frequentou a escola de comando. O senhor sabe que garantia da lei e da ordem também significa garantia da ordem, da lei e da ordem política. Portanto, o senhor e seus comandados têm a obrigação de garantir aos brasileiros que a democracia vai ser respeitada por todos, pelo presidente do Senado, o senhor Renan Calheiros, que não respeita o Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, que tem ministros cagalhões, que tem medo das maletas do Renan Calheiros, e de um presidente da República que substitui uma presidente caçada, que está aí pelas beiradas caindo, porque todo o seu staff está denunciado na Operação Lava Jato. Portanto, senhor general Vilas Boas, eu estou falando ao comandante do Exército, não ao cidadão. Como jornalista, ao comandante do Exército. O senhor foi de uma infelicidade na sua entrevista ao desmerecer os patriotas que têm todo o direito constitucional de ir para as ruas externar o que pensam. Até de pedir uma intervenção constitucional militar no Brasil para que se retire de Brasília o que nós estamos assistindo. Ou o senhor não assistiu hoje à noite o Jornal Nacional com mais uma leva de ministros do senhor Temer denunciados por bandidos, porque o pessoal das empreiteiras são bandidos, e daí se tornam bandidos os políticos que recebem dinheiro o tempo todo para trair o Brasil. Isto sim é crime. Vou lhe fazer uma pergunta. É crime receber 14 milhões em propina ou pregar uma intervenção constitucional necessária de quem tem que proteger a pátria? Porque os militares, a função é proteger a pátria. E proteger a pátria é uma coisa muito maior do que o senhor disse na sua entrevista. Mas para arrefecer a sua cabeça e o que o senhor pensa, porque o senhor não é primeiro e único como militar, o senhor sabe disso, antes do senhor vieram muitos. O que o senhor sabe como comandante militar foi através de ensinamentos de todos os outros comandantes que passaram pelas Forças Armadas. E o general Pimentel, que o senhor levou lá no aeroporto do Galeão, e mais o comandante da Marinha, do Clube da Marinha, da Aeronáutica, que passou um pito e mandou calar a boca, o senhor acha que a gente não sabe, quando eles se manifestavam antes do impeachment da Dilma?
o general Pimentel voltou a falar. E hoje, no site do Clube Militar, o general Pimentel escreve um texto exuberante. E esse texto, se o senhor não sabe, general Vilas Boas, o senhor que chama intervencionista de maluco e tresloucados, esse texto é para o senhor. Eu sei que não sou um grande ledor de teleprompter e vou perder um pouco da atenção da câmera, mas os brasileiros vão entender por que eu vou ler o texto do general Pimentel e vão entender o que ele quer dizer. No final, ele fala que se for necessário ou necessária, será usada a força, sim, para retirar de Brasília esta quadrilha que envergonha os brasileiros e que o senhor, alegando que os poderes da República e a democracia funcionam regularmente, protege nesse momento. Eu vou ler o texto do general Pimentel. Quem não viveu mais de meio século neste país não viu, nem de longe, crises que possam ser comparadas com as que hoje castigam a nossa gente. Elas começaram a tomar forma a partir da ascensão do petismo ao poder e parecem não ter fim. São políticas sociais e econômicas e atingem todas as instâncias dos poderes constituídos. São também, e sobretudo, crises morais e de valores. Uma herança trágica que certamente vai perdurar por muitos anos, até que tenhamos condições de voltar a ser uma nação séria e considerada pela comunidade internacional. Uma tragédia sem precedentes. Há nessa crise um ingrediente a mais, explosivo, capaz de romper o já frágil equilíbrio entre os poderes e de criar um cenário social que termine por propiciar o florescimento da anarquia. Refiro-me aos episódios quase em série de claro desrespeito à Carta Magna. Leis e princípios constitucionais têm sido ignorados, interpretados ao sabor dos interesses imediatos, pessoais, quase sempre escusos, exatamente pelas autoridades investidas de poderes para aplicá-los em nome de uma justiça equânime, igual para todos. Até o argumento de preservação da governabilidade tem sido invocado como razão para ignorar as leis. Isso não é nada razoável. É sim uma grave distorção. Para que não nos estendermos e não nos estendamos, já que os exemplos são muitos e bastante conhecidos, quero me referir tão somente a dois inacreditáveis que se seguem. Primeiro, ao do julgamento da Presidente da República, quando, incentivado por um ministro do Supremo Tribunal que conduzia, e pelo presidente do Senado, o plenário da Casa, simplesmente fechou os olhos para o que determinava a Constituição Federal do Brasil e deixou de punir a transgressora na forma da lei. Ou seja, cassou o seu mandato pelas irregularidades e crimes de que era acusada, mas deu-lhe um passaporte para exercer seus direitos políticos a partir do dia seguinte, ou de quando lhe aprovesse. Mais recentemente, outra vez o presidente do Senado, num ato de enfrentamento à justiça, recusou-se a receber ou reconhecer uma medida liminar expedida por um ministro do Supremo Tribunal e, por pior ainda, ao plenário do Supremo. Posteriormente, este plenário lavou as mãos diante do grave crime cometido. Caso único de abuso de autoridade e gravíssimo de desrespeito às leis brasileiras.
a delação premiada de um funcionário da Odebrecht, que veio a público no final de semana envolvendo quase uma centena de dirigentes políticos e autoridades de todas as instâncias do poder, somados aos já investigados, reforça a nossa convicção de que a situação é crítica. É preciso encontrar uma saída. A realidade é que os interesses do Brasil, para essa gente, são absolutamente irrelevantes. No que pensam mesmo é em livrar seus pescoços. O que mais ansiamos hoje é que esses irresponsáveis, do alto da sua ambição desmedida, num rasgo de consciência, lembre-se que a um povo não pode ser negada a chance de uma saída para suas dificuldades. Acuá-lo pode ser muito perigoso. Ao menos permitam que resolva seus problemas por si só. Deixe espaço para que haja escoamento. Do contrário, o caminho será aberto à força, com todas as suas consequências. Vocês entenderam o que disse o general Pimentel? Ele disse que se os políticos não abandonarem por livre e espontânea vontade os postos que ocupam hoje em Brasília, se esta quadrilha que tomou conta da política brasileira não tomar tenência e de lá se retirar, não haverá outro caminho a não ser o caminho da força. E os militares que insistirem, que teimarem em dar guarida a esta quadrilha que comanda o Brasil há mais de 13 anos, certamente serão alijados do cenário. Este cenário que eu falo, que os militares costumam dizer que é o teatro de operações. Serão retirados do teatro de operações, para que homens e mulheres que têm a obrigação de defender a bandeira, a Constituição, o território, a pátria e principalmente a população, consigam dar um norte para a política brasileira, dar um norte para a economia brasileira, porque nós possuímos sim, meus amigos, homens e mulheres de bem, homens e mulheres formados, forjados para dirigir o Brasil, mas com certeza, como diz o general Pimentel, não serão esses que estão aí, serão os outros, que o tempo todo foram alijados, foram proibidos de participar do processo político, porque não se alinham à corrupção, porque não se alinham à roubalheira, porque têm nojo desta classe de terceira ou quarta categoria de homens e mulheres que tomaram conta da política brasileira. Olha o primeiro casal do Rio de Janeiro preso, olha o Cunha preso, o Renan em seguida vai ser preso. Olha, e não tomem por surpresa se alguma coisa não aconteça, que Dilma e Temer também tenham o mesmo destino, porque por tudo que vem acontecendo, por tudo que vem sendo contado à nação brasileira, esta geração é uma geração perdida na política. E finalizo dizendo que o general Pimentel mandou um recado para o general Vilas Boas. Os homens e mulheres que estão em casa, que vocês costumam dizer que estão no pijama, general Vilas Boas, são homens e mulheres que têm fibra, que têm honra, que quando juraram aquele espadim em agulhas negras no colégio naval e na academia da Força Aérea, não fizeram isso brincando, não fizeram isso porque era bonitinho, fizeram isso porque tinham convicção que tinham que defender a nação brasileira. E este vídeo, que eu sei que vai rodar pelo Brasil inteiro, é um vídeo para a nação brasileira, para você que acompanha o Cristal Vox, porque o editor não tem medo. O editor sabe sempre. Por favor, me foi dado aqui um tema no final para eu dizer. 5 presidentes envolvidos. Para finalizar, 5 presidentes envolvidos em todas essas falcatruas. Temer, Dilma, Sarney, Lula e Collor.
Que vergonha para a política brasileira. Que vergonha para os brasileiros saber que nós fomos governados por uma quadrilha. Mas nós vamos mudar isso. Pode ter certeza.